Bem-vindo ao programa Mais Saúde, que hoje tem um convidado e um tema muito especial. José Stefano Bassiti. Quem acompanha o programa Mais Saúde, não só aqui da TV Canção Nova, como também o da rádio, sabe o quanto o José Stefano Bassiti se disponibiliza para vir falar dos mais diversos temas. Desde já agradeço sempre a sua generosa disponibilidade. Imagina. E hoje, Obrigado. estamos aqui para falar de apicultura, de tudo aquilo que envolve o mel, as nossas amiguinhas abelhas, que elas são mais amigas do que muita gente imagina que sejam inimigas. Mas eu vou passar a palavra para quem mais entende do assunto, o próprio José Stefano Bassiti. Bom, obrigado, doutora, pela oportunidade. E aí, um abraço grande a todos. É um prazer estar com vocês. Obrigada. Queria também homenagear os meliponicultores. O que é isso, né? São os criadores de abelhas sem ferrão, abelhas nativas do Brasil, sem ferrão, e que podem ser criadas em qualquer ambiente. Inclusive, nós estamos aqui numa casa em São Paulo, onde temos alguns enxames. Todo mundo pode ter um enxame na sua casa. Quer dizer que o apicultor é diferente dessa outra categoria? Meliponicultor. O apicultor faz o quê? O apicultor geralmente tem as abelhas europeias, né, africanizadas, que é do gênero Apis, abelhas com ferrão, que não são nativas do Brasil, Certo. mas que hoje estão em todos os continentes, e o Brasil é um grande produtor de mel, grande produtor de pólen, de própolis, aliás, acho que é um dos melhores própolis do mundo. Então, são produzidos por esses tipos de abelhas, abelhas com ferrão. Tá. E as que não têm ferrão, nós podemos então tê-las em casa? Sim, podemos ter em casa. Existem pessoas que têm na sua casa, no seu sítio. Se nós andarmos pela cidade, aqui no nosso bairro mesmo, tem vários enxames nativos nas árvores e hoje elas estão nidificando, inclusive, em outros lugares. Então, aqui no poste da rua tem um enxame de abelha jataí. Existem pessoas que me mandam fotografia de uma caixa de ferramenta que está lá no fundo da casa, esquecido. Daqui a pouco chegam lá, está lá um enxame de abelha nativa nossa se instalando dentro da caixa. E essas abelhas, devemos preservá-las em função do quê, Zé? Elas têm uma função ecológica muito grande, doutora, para a preservação das nossas matas nativas, em função da polinização. 90% das nossas árvores nativas necessitam da polinização de agentes polinizadores nossos, em especial das abelhas nativas sem ferrão, para que elas possam se propagar, né, gerar novas sementes, né, dar mais frutos. Então, a importância das abelhas do ponto de vista ecológico é muito grande. Além do que, elas são grandes educadoras para nós. Né? Cada vez que uma família, por exemplo, que tenha um enxame desse em casa, com certeza ela vai passar a ser uma ecologista por natureza, querendo plantar flores, plantar árvores, não deixando cortar as árvores nossas nativas, enfim, é uma importância muito grande. E qual a diferença entre o mel produzido por uma abelha com ferrão e sem ferrão? Normalmente o mel produzido pelas nossas abelhas nativas, que na verdade elas têm um ferrão, mas o ferrão é atrofiado, né? Então ela não pica. Então a gente costuma popularmente falar abelha sem ferrão. O mel da abelha sem ferrão é um pouco mais líquido. Normalmente o mel da abelha Apis tem em torno de 18% de umidade. E das nossas abelhas sem ferrão em torno de 28% de umidade. Uma pergunta técnica, em termos de flavonoides, desses benefícios que nós sabemos que o mel também traz, tem diferença? Existem alguns estudos mostrando que o mel da nossa abelha sem ferrão, né, a abelha nossa nativa, por ser mais líquido, ele contém mais antibióticos naturais para a preservação dele. Então, teoricamente, imagina-se, né, e alguns estudos apontam para isso, que eles podem ter uma ação mais benéfica ao nosso organismo do que as com ferrão. Uma coisa interessante é que podemos usar o mel para diversas utilidades. Eu, particularmente, depois que eu comecei a fazer os programas com o José Bassiti, e ele contou que justamente o kefir, quando você coloca mel, ele cresce menos do que quando você põe açúcar, eu já fiquei com mais simpatia em relação ao mel, porque isso me fez ver que realmente ele tem essa ação bactericida que deve ser o máximo. E eu passei a usar mais mel
em vez de açúcar. Mas nós temos várias atividades e nós temos várias coisas e receitas que podemos fazer com o mel, certo? Sim. Então, nós vamos ver propriedades, inclusive, que nós poderíamos chamar de fitoterápicas. Sim. Sim. Usando mel. E adivinha quem vai dar a receita do Faça Você Mesma de hoje, que hoje é o Faça Você Mesmo? O próprio José Bacite. Vamos ver? Nesse quadro eu vou ensinar para vocês uma receita muito fácil e o produto final não pode faltar na casa da gente o ano inteiro. É um xarope muito simples que você vai usar qualquer tipo de mel, mel de boa procedência, de boa qualidade. Estou mostrando para vocês que esse aqui está denso, porque hoje está muito frio. Então nós aquecemos um pouco de água e aí colocamos ele na água quente, então ele já fica bem mais líquido, bem mais fácil de você depois fazer a mistura. No meu caso aqui estou usando o óleo essencial de eucalipto, própolis verde, de excelente qualidade, com boa concentração, isso é importante. Quanto mais concentrado própolis que você comprar, maior ação ele vai ter no seu organismo e menor quantidade você vai usar. O óleo de copaíba também vem lá da região amazônica. E aqui a própolis vermelha, esse foi um presente que eu ganhei do amigo Wilson Gussoni, lá de Catanduva. Esse própolis vermelho veio da Bahia, ele me deu ele bruto e eu coloquei aqui na pinga orgânica para fazer a tintura de própolis vermelho. Então, você vai pegar, né, o seu mel, pode colocar umas gotas. Eu não tenho uma receita muito engessada, muito pelo contrário. Então eu vou colocar aqui umas 5 gotas do óleo essencial de eucalipto. Depois podemos colocar o própolis, eu gosto de carregar bastante, porque ele tem uma ação bactericida muito forte, né? Então cada quantidade que eu estou fazendo aqui tem em torno de 20 gotas. Então eu estou colocando aqui pelo menos umas 80 gotas de própolis. Depois a gente pode experimentar, ver se ele ficou bom, e aí você pode colocar mais. Copaíba eu vou pôr pouquinho, tá? Vou pôr aí apenas umas... Olha, ó, pronto. Não, até que não foi muito pouco não, mas dá certo do mesmo jeito. Pode ser que existam pessoas que sejam alérgicas a alguma dessas substâncias, então é importante que você saiba que você não é. Como saber? Então, né, experimentar uma quantidade bem pequena, isoladamente dessas substâncias e saber se você não é. Aí eu vou colocar aqui, ó, mais um pouquinho de própolis vermelho. Coloquei pouquinho porque eu já tinha colocado bastante do própolis verde. E aí você vai misturar bastante. Eu gosto de usar a colher de pau, né, bem lavada, bem higienizada, porque ela não tem nenhum tipo de oxidação em cima do produto que nós estamos fazendo. Se você tivesse também no seu fogão, eu aconselho a não deixar a água quente, né, ferver, para você poder fazer o mel ficar um pouco mais líquido. Não há necessidade disso. E então aqui, ó, você já tem aqui o seu xarope bem misturado, bem preparado. Você pode consumir uma colher de sobremesa 2 vezes ao dia, de preferência na parte da manhã. Se quiser à noite, se estiver com bastante catarro e à noite quiser usar, também usa bem pouquinho, porque ele é muito energético. Gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que têm me ajudado bastante nessa caminhada, a doutora Gisela Savioli, doutora Generosa Souza, lá da Universidade da Bahia, Wilson Gussoni, grande amigo de Catanduva, que nos deu aqui a própolis vermelha, parabenizar o pessoal do SOS Abelha Sem Ferrão e todas as demais pessoas que têm feito um trabalho muito bonito, em especial também o amigo Lemão Navarro, lá de Limeira, aqui no interior de São Paulo. Então um abração para vocês, fiquem com Deus e sucesso! Viram como é fácil fazer em casa ou em qualquer lugar? Muito bacana essa dica, Zé, eu achei sensacional. E falando de mel ainda, o que mais nós podemos dizer dessa bênção que até está na Bíblia, né?
É bom, ele tem um valor energético extraordinário, vários minerais, várias vitaminas, tem um efeito bactericida espetacular, tem um benefício muito grande para as vias respiratórias. Então, nessas épocas de frio, de clima um pouco mais seco, ou de manhã um calor enorme e à noite esfria rápido, você consumir mel ou aquele xarope que nós fizemos é muito importante para você manter o seu sistema imunológico forte. O mel é um dos ingredientes que você deveria ingerir diariamente, inclusive para manter o seu sistema imunológico bem forte. E qual seria a dica para os nossos telespectadores em relação, assim, uma colher de sopa ao dia? Eu acho que uma colher de sobremesa, pelo menos duas vezes ao dia, muito bom. De preferência na parte da manhã, porque ele é energético. Então, para um atleta, para a recuperação de um atleta, é um alimento extraordinário. Só que à noite, é uma bomba de energia na hora que você vai dormir. Então, a não ser que você precise fazer, digamos, uma vigília, algo assim, esse mel vem a calhar, né? Ou naquele xarope, com bastante outros ingredientes, com plantas medicinais, com próprios. Então, uma colherinha à noite também pode ser benéfica. Olha aí. Para você preparar o seu pulmão para o descanso. Para o louvor também, né? Sim, para cantores, para pessoas que vão fazer o seu louvor, usar a voz é extraordinário. Como eu disse que temos várias passagens bíblicas falando do mel, vamos agora para o nosso momento de espiritualidade e ouvir o que o Padre João Marcos tem a nos dizer sobre isso. Olá, Deus abençoe. Sou o Padre João Marcos, da comunidade de Canção Nova, agora morando aqui na Missão de Roma. Alegria de participar mais uma vez do quadro aí no programa Mais Saúde. Falando da importância do mel na nossa saúde, em algumas passagens bíblicas nós encontramos alguma relação com a questão da importância do mel. Em uma passagem mesmo em Êxodo, capítulo 3, versículo 8, mas em outras passagens do Antigo Testamento, fala de uma terra que jorra leite e mel. É lógico que está falando no sentido de uma terra próspera, uma terra abundante, não no sentido real que vai jorrar o leite, vai jorrar o mel. Mas trazendo esta relação de uma terra fértil, uma terra próspera, onde nós também podemos trazer para a nossa realidade, para a nossa vida, da importância de que o Senhor tem na nossa vida, na nossa história. Nós somos importantes para Deus, nós temos valor para Deus. O nosso corpo é templo da graça de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. No dia que nós somos batizados, Deus derramou sobre nós uma marca, a marca da promessa, a marca da bênção, a marca da graça de Deus. E por isso nós devemos cuidar desse templo que é corpo do Espírito, desse corpo que é templo do Espírito Santo. Devemos cuidar da nossa saúde, devemos cuidar do nosso corpo. Não simplesmente deixar a vida me levar, não. Como diz a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Quem conduz a minha vida é a graça de Deus, mas eu preciso direcionar em minha vida, porque Deus me deu a liberdade. Deus me deu este dom, essa graça da liberdade. Com a minha liberdade eu posso fazer muitas coisas. Eu posso conduzir a minha vida para um lado, para o outro, pelo caminho pela direita, pela esquerda, ou posso conduzir minha vida pelos caminhos certos, pelos caminhos que Deus criou, pelos mandamentos da lei de Deus. E pelo cuidado também com a minha vida, com a minha saúde física, a saúde mental, psíquica e espiritual. Então eu preciso tomar consciência a cada dia. Não ser aquela pessoa, não, eu vou comer de tudo, vou aproveitar a minha vida, porque eu vou morrer mesmo. Mas você quer viver uma vida mais ou menos? Ou você quer viver uma vida com saúde, uma vida que vale a pena, uma vida que tem sentido, uma vida para servir a Deus, para servir os irmãos, para viver verdadeiramente esta vida que Deus veio trazer a nós, o melhor, que Cristo trouxe para nós com a Páscoa, com a ressurreição. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Hoje vamos falar e a doutora vai estar explicando um pouco mais sobre a importância do mel para a nossa saúde.
Nós sabemos uma passagem bíblica, ou melhor, em algumas passagens no Evangelho, principalmente de Marcos, de Mateus, que fala que João Batista se alimentava de gafanhoto e mel. Com certeza você não quer e não vai se alimentar de gafanhoto, mas de mel, talvez você queira fazer essa experiência de se alimentar com o mel, ou melhor, de usar do mel no seu alimento. Substituir talvez o açúcar e outras coisas que você gosta, que gosta de doce, pelo mel. João Batista, ele se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre, era o que ele tinha na época também, né? Mas também ele se apropriava daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez para que nós pudéssemos nos alimentar de uma forma saudável. Você é chamado, irmão e minha irmã, a fazer essa experiência da graça de Deus na sua vida, de um Deus que tudo fez por amor a cada um de nós, de um Deus que tudo criou por amor a cada um de nós, de um Deus que não nos deixa na mão, de um Deus que não nos deixa passar necessidade à medida que nós soubermos aproveitar das maravilhas que Ele criou, porque Ele nos criou por amor. Ele criou você por amor, Ele criou a mim por amor. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos filhos amados, filhos queridos deste Pai, tão misericordioso e tão poderoso e tão amável que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele nos criou e mandou seu próprio Filho por amor a cada um de nós, para que nós tenhamos vida, vida nova, vida plena, vida em abundância. E nós vamos ter vida à medida que nós vamos também cuidando de nós mesmos, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa saúde, conscientizando os nossos irmãos da importância da alimentação, da importância de também fazer uma atividade física e assim por diante. Deus abençoe você. Obrigada, Padre João Marcos. Padre João Marcos está lá em Roma, mas sempre presente aqui no programa Mais Saúde, que, como vocês viram, nós acabamos de voltar de um intervalo que não tem propaganda comercial. Por quê? Porque nós vivemos exclusivamente da divina providência, que nada mais é do que a doação espontânea dos nossos sócios, enfim, de todas as pessoas que se motivam com o trabalho maravilhoso que a Canção Nova faz e que podemos ter programas que nem esse, né, que são fantásticos. Então, agradecemos a você, sócio, e, né, incentivamos você a ser um sócio também. Mas falando das abelhas, falando do mel, elas não produzem só mel, não é verdade? Exatamente, elas produzem uma outra substância extraordinária que é a própolis. Própolis é uma resina, né, um composto que as abelhas produzem a partir de resina de árvores e que tem um fator, uma ação bactericida muito grande, doutor. Então, eu diria que é um alimento, um medicamento que tem uma ação de reforçar o sistema imune de forma espetacular. Por que as abelhas fabricam esse própolis? Ela é, na verdade, um detergente que ela usa dentro da casa dela, né? Então, se entrar, por exemplo, um animal que não era para estar ali, uma barata, elas não conseguirem tirar da casa, elas isolam com própolis. Olha que máximo. Tanto que as múmias eram mumificadas também com própolis, né? Então, ela preserva e isola, não deixa aquele contaminante afetar o enxame das abelhas. E também para vedar frestas. Então, se tiver uma frestinha, ela vai lá e veda com própolis. E fora o própolis, o que mais que elas produzem? O pólen é maravilhoso também, não é? Dentro do processo de polinização, elas coletam o pólen, que seria o alimento proteico das abelhas, né? O mel seria o alimento energético e o pólen o alimento proteico. Então, o alimento proteico pólen, para nós, homens em especial, é um grande preventivo de câncer de próstata. Lembrando que, como é uma proteína, tem que sempre fazer um teste antes, se a pessoa não tem alergia. Exatamente, pode ter alergia. Tudo que é proteico pode ter um pouquinho de alergia, então antes seja prudente e faça um teste, né? Até com o própolis também é prudente você ver se você não é alérgico. Normalmente eu não conheço ninguém que seja, mas existem na literatura relatos de pessoas que sejam alérgicas a mel, ao própolis e ao próprio pólen.
Uma dica para comprar própolis, quanto maior a porcentagem dele, que isso vem escrito na embalagem, né? Sim. É melhor, né? Sim, e de preferência de origem orgânica, né? Se for melhor. Existem apicultores hoje que vendem um própolis chamado de própolis verde, porque ele é a resina que as abelhas coletam para fabricar. Esse tipo de própolis vem de uma planta nativa nossa que a gente conhece como vassourinha ou alecrim do campo. Alecrim do campo. É. Uhum. Então, nós temos o mel, nós temos o própolis, nós temos o pólen. A cera. O círio pascal, né? Vem de ciros, de cera, né? De cereus, de cera. Por isso que o círio pascal originalmente era feito só de cera de abelha. Porque Padre Léo, ele tem uma pregação bárbara falando desse círio, dessa abelha, do quão puro tem que ser essa cera. É muito bonita. É muito bonita. E o próprio voo das abelhas, doutora, a senhora vai ver, depois nós vamos botar um pouco de mel fora da caixinha das abelhas mandaçaia e elas vão começar a voar em torno da gente. A senhora vai sentir uma vibração totalmente diferente. Eu diria que ela tem uma ação terapêutica e relaxante e inacreditável. Não, eu amo esse tema, por isso que eu queria tanto fazer esse programa com o José Bassiti, que tem um testemunho lindo. Eu fosse vocês, eu ia lá no YouTube e busca Mais Saúde, Gisela Savioli e José Bassiti. Vai ter um monte de programas. Nós já fizemos programas sobre noni, sobre kefir, sobre kombucha, sobre maca peruana, mas um dos que eu amo é justamente a trajetória do antes e depois. A gente tem sempre aquela vida antes e depois de Cristo, mas o José sempre foi um homem de Deus, mas ele teve o momento dele antes e depois de ser um agricultor antes convencional e hoje orgânico. Esse testemunho eu acho maravilhoso. Amém, doutor. Obrigado. Eu pedi para minha produção trazer uns acessórios que, aliás, esses foram feitos por você, né? Não, esses foram adquiridos. Adquiridos? Comprei, depois tem que dar o endereço para gente. Com certeza. E aí, esses acessórios são para quê? Então, essa aqui é uma caixinha racional, é uma caixinha para você ter uma criação confortável das suas abelhas sem ferrão e ajuda muito você a fazer a multiplicação. Existem muitas pessoas fazendo multiplicação, então isso aqui seria um ninho, né? Esse aqui seria o sobreninho, né? Um segundo módulo que você põe para elas fazerem a criação toda aqui embaixo e aqui em cima você tem uma melgueira, onde elas começam a depositar o mel. Então você pode olhar, não precisa abrir tudo isso, você pode olhar, pode inclusive tratar suas abelhas, né? Alimentadas na época de inverno por aqui por cima, sem causar nenhum desconforto para as abelhas. Eu acho tão bonitinho, porque ele fala tanto do conforto das abelhas, né? Eu acho uma graça. E essa outra? Então, essa aqui é um outro modelo de caixa que eu fiz para as abelhas mandaçaia. É uma caixa super pesada, de uma madeira muito boa. Percebe-se que é bem pesada. Então, isso aqui é uma proteção para os inimigos das abelhas. Por exemplo, lagartixa gosta de vir comer abelha. Então, você põe esse fundo de empadinha furado. Que não é nada de comer empadinha, né? Então aproveita que você não faz mais empadinha e coloca aí. A lagartixa chega aqui e não consegue entrar. Ótimo. E essa caixa, ela tem uma divisão, tem duas divisões, uma para as abelhas terem um ninho. Sim. Então, tá, e mostra depois. Uma para as abelhas terem um ninho e a outra para elas fazerem o depósito de mel, que é esse outro lado aqui. Então, se você quiser, por exemplo, apenas coletar o mel, você não vai mexer no ninho. Então, você dá um belo conforto para as abelhas. Que estressa, né, as meninas? Você abre só esse lado de cá, pode fazer uma pequena coleta, sempre deixando bastante mel para elas, né? Porque, gente, a gente pega o mel pra gente, mas o mel elas produzem para elas terem energia para sair voando, né? Exatamente. Então, e é uma caixa de espessura muito boa. Eu gosto de deixar as abelhas, assim, com o máximo protegidas também, né? De conforto térmico, né? Isso é muito importante. Eu gostaria de agradecer, não apenas você, José Bassiti, mas a tantas pessoas. Vocês estão vendo aí no GC quantas pessoas bacanas, quantas entidades
que protegem essas abelhas. Esse programa, ele foi feito com esse intuito de você conhecer que elas não são inimigas e não saírem destruindo os enxames que encontram pela frente, não é, Zé? Ao contrário, são grandes amigas. Preserve os enxames, que é muito importante. Então, Zé, muito obrigada. Eu que agradeço, doutor. E eu espero vocês no próximo Mais Saúde.